Vamos em funcionários agora. Incluir. Aí aqui, só para a gente dar uma passada, é bem tranquilo. Simplesmente o que vocês vão fazer, todo esse lado, eu costumo dizer que tem o esquerdo e o direito. Tudo que tiver no lado esquerdo aqui você vai cadastrar, tudo que der para cadastrar. E o lado direito é tudo opcional, você vai cadastrar se você quiser, salvo essas duas opções que você jamais vai marcar elas. Marcar essas opções aqui você pode travar seu equipamento sem querer. Aí depois você vai ter que ver funcionário por funcionário para descobrir quem foi que você marcou master aqui. Então, só tomar cuidado com essas opções aqui, tá? Número da folha. Esse número aqui, geralmente eu costumo usar o número de registro de funcionário que está no livro de registro, o número da folha lá. Tem empresas que simplesmente começa do 1, depois é o 2, depois é o 3. Aí fica... Ô, Lucas, deixa eu já te interromper, que aqui tem a ver com isso, porque aí tu já vai a explicação talvez para essa situação. O que é que acontece? Aqui a gente fica esperando a contabilidade mandar a folha de registro para a gente poder cadastrar o ponto, certo? Certo. Eu trabalhei numa empresa que a gente cadastrava pelo PIS, então independia da contabilidade. Hoje eu tenho gente que está na rua trabalhando ou internamente sem bater o ponto, que a gente ainda não teve esse número de folha. Não, o número da folha, a não ser que seja uma exigência da sua contabilidade, você vai colocar igual aqui. Mas se não for uma exigência que esteja idêntico com o número lá, você pode colocar qualquer número aqui. Pode ser o 10, pode ser o 1. Pode seguir uma sequência. Começa com 1, depois o 2, depois o 3. Eu recomendo usar o número do registro, mas se não for possível e precisar cadastrar logo, você pode colocar. Entendeu? Mas é isso que eu estou lhe perguntando. Eu não consigo cadastrar a pessoa pelo número do PIS? Ué, você precisa pôr o PIS. Aqui é obrigatório. Não, eu sei, mas veja só. Para eu não criar um número de folha, esse campo número de folha ficar limpo, né? E eu posso acrescentar depois quando a contabilidade me mandar o documento. Não tem como. Se você tentar, ele não vai concluir o cadastro. O que você pode fazer... Qual é o equipamento de ponto que vocês usam? Qual é? Mário trocou hoje o relógio de ponto, eu não sei não. É o Advance. É o Prisma Advance? É o Prisma. Beleza. Então, nesse caso, você vai ter que realmente esperar a contabilidade, porque esse equipamento específico ali utiliza o número do identificador. Você já vai ver que eu coloco nos meus treinamentos que é para repetir aqui, ó. Deixar igual o número da folha. Esse equipamento específico utiliza o número do identificador para cadastrar. Existem equipamentos que não utilizam mais isso. Os equipamentos que eu trabalho hoje, ele tem uma tela touchscreen lá que não tem mais necessidade do número da folha, do número identificador. Em todo caso, esse sistema não aceita que fique em branco aqui. Se você deixar em branco, ele vai avisar que você precisa colocar o número da folha. O número identificador ele deixa ficar em branco, tá? Mas aí você pode fazer o seguinte, ó, como uma exigência é o número da folha, você pode colocar qualquer número aqui. Você vai botar qualquer número aqui, certo? E no número do identificador, você vai colocar um número. Porque aí o número de identificador você não vai mudar, vai ser o número que você vai usar para cadastrar a digital do funcionário lá no relógio. Já esse número aqui você pode mudar depois, porque ele não vai esse número para o relógio. O que vai para o relógio é o número do identificador. É alguma coisa que eu posso fazer por vocês, para vocês não ficarem sem usar o funcionário, é isso. Porque não precisa o número do identificador necessariamente ser igual ao número da folha. Eu coloco para ficar padrão, mas não precisa. Porque aí você consegue trabalhar. Você coloca aqui, por exemplo, o número 1000. Aí na hora que chegar a folha da tua contabilidade, você vem e altera. Só que aí você não vai alterar o número identificador, porque aí já foi pro relógio. Aí não tem como mais você alterar. Então me diz uma coisa, veja só, esse relógio novo que Mário botou, né? Que a gente vai, fez o backup e vai zerar, vai começar, né? Certo. Do zero. Aí esse número do identificador, né? Os próximos funcionários que a gente vai cadastrar, a gente pode ir criando esse número de identificador? Pode sim. Pode sim, porque... Eu posso considerar aí como se fosse, sei lá, botasse aí o número do RG do funcionário, para não poder de repetir. Perfeito. Você pode fazer isso. Bota o número do RG no identificador, porque aí fica mais fácil até para vocês controlarem. Aí o número da folha vocês botam em qualquer um, usa uma sequência, e quando chegar da contabilidade, você coloca certinho, porque pode ser que a contabilidade precise desse número
certinho aí para o controle deles. Entendeu? Entendi. Mas você não vai mudar o RG mais. Você colocar ali, colocou, já era. Por quê? Tem como tirar no relógio, mas esse é um processo mais difícil de fazer. Você vai ter que excluir lá do relógio, isso só é feito, só tem como fazer pelo web embargado do relógio, que você acessa pelo IP, aí é mais complicado. Para evitar esse trabalhão todo, você já faz desse jeito. Coloca o RG, perfeito, foi uma solução muito boa que você deu aí. No identificador você coloca o RG, porque aí o número da folha, quando chegar, você só altera. Você não precisa ficar sem cadastrar o seu funcionário por causa de um número. O E PIS... se eu repetir o número do PIS, ele aceita? Já Ele de vai jeito aceitar? nenhum. Se tiver um número do PIS, você tentar colocar outro, ele vai recusar na hora. Entendi, tem que ser um número diferente, né? Sim. Pronto. Como eu tô vendo que no cadastro aí não tem RG, né? Oi? Como eu tô vendo que no cadastro aqui não tem RG, né? A gente pode utilizar o RG. Sim, não tem. Não tem RG, não tem CPF, você poderia utilizar os dois. Eu recomendo o RG porque é menor o número. Quanto menor o número, melhor. O CPF vai ficar muito grande para vocês cadastrarem lá. Porque ele utiliza esse número. Certo? Certo. Número do PIS aqui, um número errado aqui, vamos supor que no lugar do 6 ali, o último número, eu colocasse 5, ele já ia acusar PIS inválido, na hora. Essa é a informação mais importante aqui, é assim que ele identifica as marcações que vem lá do relógio, ele puxa pelo PIS. Tá? Carteira de trabalho, se você tiver em mãos, é bom pôr. Não tendo em mãos, essa opção você pode deixar em branco. Se você tiver mais de uma empresa cadastrada, você vai procurar qual é a empresa e vai colocar certinho. Estrutura você não tem como mexer aqui, você deixa. E horário. Aqui está o motivo do porquê a gente cadastra antes aqui os horários. Porque a gente precisa estar com esses horários aqui. Diferente de função e departamento, que eu simplesmente, se não tiver cadastrado aqui, eu posso simplesmente digitar aqui. Uma vez que eu digito aqui e concluo, a próxima vez que você precisar, por exemplo, da gerência, já vai estar cadastrado. É a mesma coisa de você vir aqui em cadastro, função e departamento e cadastrar. Tá? Não tem necessidade de você vir aqui, porque aqui simplesmente você digita. Beleza? Que bom. E admissão. Essa função também é muito importante. O senhor tá nesse treinamento. Oi? Não, eu tô falando aqui com o seu Sérgio, que seria importante ele ter participado desse treinamento. Vai, pode falar, Lucas. Como vai ficar gravado, você passa para ele. Certo? A admissão também é muito importante. Aqui ele fala que os campos em azul são utilizados para relatórios, arquivos e comprovantes exigidos pela portaria, ou seja, são obrigatórios. Mas essas opções aqui, se ficar em branco, ó, ele também não permite, tá? Se você deixar essas opções aqui em branco, ó, vou deixar. Ele vai avisar, ó, você deve preencher a data de admissão, exceto carteira de trabalho e identificador que você consegue deixar em branco. Só que como eu falei, o relógio utiliza esse específico, esse relógio utiliza essa opção aqui. Então você precisa preencher. Você vai preencher com o seu RG. Na verdade, quanto mais preencher, melhor, né? Deixar todo redondinho, né? Amanhã depois precisa de uma informação, já vai. Exatamente. Sistema, né? Exatamente. Quanto mais redondinho você deixar aqui, mais fácil que o seu trabalho. Exceto por essas opções aqui, ó. Dados adicionais são dados pessoais do funcionário. Você provavelmente tem isso aí em outro lugar. Não tem necessidade de pôr aqui, mas se você quiser pôr, é um critério seu. Em dados adicionais, foi aqui que eu vim, ó. Você só vai preencher aqui se você utilizar o banco de horas, muito importante. Utiliza banco de horas, você vai dar um início para esse banco de horas. Eu estava conversando com o Marinho esses dias, ontem, e a gente viu que tem alguns funcionários aí que estão com 200 horas negativo, e até mais. Isso. É porque não tem o início do banco de horas, e porque não foi feito um controle. Tá? Se essa opção aqui aparece, é porque é o funcionário que trabalha com banco de horas. Então você tem que dar um início. Como tem muito funcionário lá que eu vi que está tendo mais de 200 horas de horas extras, de banco de horas, negativo ou positivo, você vai dar um início para esse banco de horas. Eu recomendo vocês, como vocês estão pegando agora aí, dia 31 de dezembro. Na verdade, começar no dia 1º de janeiro. Ó. Porque aí o banco vai começar redondinho no dia 1º de dezembro. Vai começar... Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está migrando para limpar, para zerar isso, né? A gente pediu para a Mari fazer um backup. A gente vai, na verdade, ajustar essa semana, né? Tudo que tu estás passando para a gente vai procurar ajustar. E te
na segunda-feira zerar tudo. O que tiver para trás, na verdade a gente já pagou o banco de horas independente dessa folha de ponto, e a gente quer começar segunda-feira, tipo, zerado mesmo, entendeu? Para gerar o que tiver que gerar de fato. Porque se eu colocar lá de dezembro, ele não vai puxar as informações. Eu recomendo vocês fazerem aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, para você fechar o mês de fevereiro desde o início, tá? Mas você pode, se quiser, vir aqui, ó, no dia... Hoje é dia o quê? Dia 8, né? Segunda. Seria 14 aqui pra você? Ou Isso. você pode também começar no dia 14. Mas Aí... porque se eu colocar de 1 de fevereiro, ele não vai puxar essas informações erradas, não vai? Ainda? Por quê? Porque tá, tipo, negativo. Não, quando você coloca a data aqui, ele não vai pegar nada que tem pra trás. Ele vai começar do dia 1º em diante. O que tem pra trás, ficou pra trás. Então, mas do dia 1º até domingo vai ter informação errada. Não, mas é errada por quê? O funcionário só bate o ponto. Porque tá acumulando. Porque Não. tá acumulando? Não, ele acumula de segunda, ou do dia 1º pra cá. E ele tem realmente que acumular do dia 1º até o final do mês. Entendeu? Aí baseado no que ele tem. No dia, por exemplo, amanhã, vamos supor que vocês fizeram aqui, vou botar aqui no dia 1º. Aí você já vai olhar um por um que eles têm de banco de horas e amanhã você já fala, Pedro, ó, você tá me devendo tantas horas. Que aí eles já vão abatendo essas horas no outro dia, por exemplo. Mas se vocês quiserem zerar do dia 14, também funciona. Não, Tem cadastramento de funcionários errados, né? Não está contabilizando exato. O medo é esse, entendeu? Justamente essa escala é 12/36, a gente não tinha. Tem Entendi. funcionários que trabalham 12/36. Por isso que eu tô falando que a gente vai procurar essa semana ajustar o sistema todinho, cadastrar todo mundo no seu horário certo, com essas informações que você passou pra gente, que a gente não sabia da folga, entendeu? Certo. E aí na segunda-feira, Mário zera, porque quando começar vai estar todo mundo certinho no seu horário, contabilizando o que é folga, o que é escala, o que não é escala. Então você faz o seguinte, ó. A princípio, pode já fazer de agora. Em todos os funcionários, você vai entrar aqui em dados adicionais. Todos, se não tiver aparecendo aqui início de banco de horas, é porque o horário desse funcionário não está habilitado. Lembra que eu mostrei de habilitar lá em extras, né? Aí você vai habilitar o banco de horas, aí essa opção vai aparecer. Se essa opção não tiver aqui, é porque o horário, você vai vir aqui e vai saber. Ó, por exemplo, aqui é o 1. Aí eu vou lá em horários, no 1, e habilito, certo? Após habilitar, a opção vai estar aqui. Aí você vai chegar e vai colocar 14/2 de todos os funcionários, porque aí do dia 14/2 começa o banco de horas. Aí vocês vão se informar com a contabilidade de vocês como é que funciona para o banco de horas. Banco de horas, já tem empresa que zera 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. A cada esses períodos, você vai se informar com a contabilidade de vocês precisam zerar. Quando a gente chegar aqui em cálculos, em relatório, a gente vai ver como faz para zerar. Isso é feito individual, tá? Porque pode mudar. Como você já gerencia folha por folha, vocês vão zerar um por um no período que tem que zerar. Aí, o que tiver de horas vai ser pago em extra ou em falta. Entendeu? Mas tem que verificar essa questão, porque quando chegar um determinado período que vocês vão verificar com a contabilidade de vocês como qual é o período certo, tem que fazer esse zeramento, porque aí ele zera de novo, começa de zero. Porque do jeito que está aqui, pelo que eu vi, nunca foi feito. Por isso que está dando tantas horas negativas lá para os seus funcionários. Certo? Ô Lucas, não, essa parte eu não entendi muito bem não. Veja só, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se eu colocar todo o meu funcionário, né, nessa opção de banco de horas, imagina, todos, fiscal, todo mundo, certo? Certo. Lá no final do mês vai me dar, sei lá, tantas horas de banco de horas. Sei lá, 10 horas de banco de horas, certo? Certo. Eu, como empresa, se eu quiser ter como opção de pegar essa informação das 10 horas e pagar como extra, eu posso. Pode. Eu vou mostrar isso lá em cálculos para vocês. Pode sim. Não é? E se eu quiser dar como folga, eu também posso. Pode também. Você só não vai fazer nada. Se você quiser... Então é melhor eu botar todo mundo nessa opção de banco de horas, já que são tratativas diferenciadas conforme o funcionário.
E Pode. no final eu ver com o gestor quem recebe e quem não recebe, quem compensa e quem não compensa. Pode sim, ele vai te dar um saldo, seja positivo ou negativo. Se ele tiver um saldo positivo, e vamos supor que ele deu 30 horas positivo, e você não quer descontar isso em folga, seu funcionário, você vai pagar ele em hora extra. Após o pagamento, você vai chegar no sistema e vai informar o sistema que você fez o pagamento e vai zerar nesse dia. Por exemplo, geralmente costuma ser no dia 31, dia 30, no final do mês, que você vai zerar esse saldo de banco de horas. Aí do dia 1º do outro mês ele já começa zeradinho. Ah, Pepa, então quer dizer que a gente todo mês vai ter que entrar funcionário por funcionário para zerar, é? Não, todo mês você já tem que fazer isso. Você tem que olhar e regular a folha do teu funcionário todo mês de todos os funcionários. Isso aí, como você já faz isso, é só um trabalhinho a mais. Porque você já tem que verificar folha por folha para saber se está certinho, concorda? Não, sim, a gente fecha a folha e verificar, né? E inclusive a gente fala até com o gestor para perguntar se aquilo realmente, né? Exato. Você já vai ter que entrar em cada folha para saber o número que ele está devendo ou não. Então, só de você fazer isso aí, você já vai lá e abate. Porque não é um trabalho a mais. Só na verdade, um pouquinho só, pequenininho. Sim, mas é isso que eu tô falando. Aí tu vai mostrar pra gente onde é que a gente vai entrar Sim. pra esse banco, né? Sim, vou mostrar sim. A princípio, em cadastro de funcionário, você só vai simplesmente vir aqui, ó, 14/2, e colocar e fechou. Se vocês quiserem preencher as outras informações, aí fica a critério de vocês, tá? Aqui você pode colocar uma foto, uma observação sobre esse cadastro. Dados módulo web, digitais, você precisaria ter um equipamento extra aqui para isso funcionar, tá? E tem também afastamento. Afastamento você vai utilizar, que é onde você cadastra férias para o seu funcionário. Lembrando. Aí atestado médico também? Oi? Aí pode ser também atestado médico? Por aqui não. Pode, se for mais de 10 dias. Se for um dia, não tem necessidade de vir por aqui, eu não recomendo vir por aqui. Agora, se você tem um atestado de 10, 20, 30 dias, aí você vai fazer por aqui. Qualquer afastamento prolongado, seja férias, licença maternidade, licença médica, um atestado médico que seja prolongado, aí você vai usar o afastamento. O campo para atestado a gente vai fazer lá em cartão ponto. A gente vai ver depois se a gente terminar aqui em funcionários, tá? Aqui vai ser para afastamentos prolongados. Por exemplo, vamos supor que aqui foi uma férias aqui de 15 dias. Você vai colocar aqui, lembrando, você precisa ter o aviso de férias em mãos, o aviso de licença em mãos, para não errar essa data. Errar vai ser bem mais complicado de você apagar. Então, muito cuidado nessa hora aqui. Aqui, motivo, você pode repetir ou deixar em branco. Vamos supor que a gente colocou aqui atestado, médico, licença. Exato, exato. Botar aqui licença, maternidade, paternidade. Aqui só entra para diferenciar. Essa opção que eu estou colocando motivo não vai aparecer em outro lugar nenhum relatório. Só aqui para vocês saberem. Esse é para um controle pessoal de vocês, pessoal do RH. Certo? Fechou aqui. Concluir. Se tiver tudo ok, ele deixa. Ele não vai deixar aqui porque eu já utilizei esse PIS aqui. Então eu só vou dar ok aqui e cancelar. Mas basicamente para cadastrar um funcionário é isso. Você vai se atentar a essas questões. E para o banco de horas, vocês não podem esquecer disso. Marcar aqui 14/2 para ele começar dessa data aqui o banco, ok? Certo. Aí no caso, vamos supor, o funcionário que entrou, sei lá, no dia 16, no dia 25 de fevereiro, quando eu fizer o cadastro dele aqui, eu boto a partir do dia 25 de fevereiro. Exatamente. Muito bom. Bem lembrado. O funcionário começou a trabalhar hoje, o início do banco de horas começa hoje. Na verdade, não é hoje. É no dia que ele começar a bater ponto. Se ele começar a bater ponto daqui 5 dias, é daqui 5 dias que você vai marcar o banco de horas. Porque os outros 5 dias vai ficar dando falta. Entendeu? A menos que vocês incluam as marcações nesses outros 5 dias manualmente. A gente vai ver como faz isso já agora em cartão ponto. Certo? Certo. Na verdade, a gente marca aí conforme o dia que cadastrar ele no ponto, é melhor. Exato. Enviar e receber, isso seria para enviar funcionário. Isso aqui, eu acredito que o Marinho, como ele cadastrou o relógio para vocês aí, ele vai mostrar isso para vocês. Até porque o relógio que eu tenho aqui é um outro, é um Indeclass. Mas não tem segredo, ó. É enviar. Eu tenho a opção todos e lista específica. Como é um relógio novo, vocês vão em todos,
e ele vai aparecer o nome de todos os funcionários. E se atentar a isso aqui, ó, situação, todos, sem exceção, tem que estar como inclusão. Se tiver como alteração, vocês vão fazer isso. Vão clicar 2 vezes aqui e deixar como inclusão. Tá? Ele só vai estar como alteração se vocês tiverem alterado alguma coisa aqui no cadastro deles. Observem isso. Férias, essas coisas? Oi? Tipo férias, essas Não. coisas? Nome, PIS, identificador. Qualquer coisa que vocês alterarem nessas 3 opções aqui, ele vai estar como alteração. Tá? Mas aí, mesmo que ele fique aí como alteração, porque a gente alterou, depois a gente tem que voltar ele para inclusão, Nesse caso, não. Como vocês estão com o relógio novo e vão enviar os funcionários, aí tem que estar como inclusão, porque é o primeiro envio. Se você precisou alterar um nome que está errado, você pode deixar como alteração. Só que ainda existe uma opção aqui. Se tiver como exclusão, você não vai conseguir enviar de jeito nenhum para o relógio. Aí vai ter que fazer uma tratativa aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Para funcionar, certo? Aí aqui, ó, foi lá em todos, vai aparecer o nome de todos eles aqui, você vai clicar em concluir. Aí ele vai te dar essa opção aqui. Deixa ele aparecer aqui. Essa opção. Aí você vai simplesmente clicar em enviar funcionário. Você não vai enviar a empresa, porque isso aqui o Marinho já vai fazer quando ele... Não sei se ele já cadastrou o relógio. E enviar data e hora. Enviar data e hora você só vai enviar se você verificar que lá no equipamento de ponto, no relógio de ponto, estiver com data e hora errada. Aí você pode vir aqui. Clicando em enviar a data e hora, ele vai enviar a data e hora que está no seu relógio. Tá? Clicou em enviar funcionário, ele vai enviar todos os funcionários para o equipamento lá. E basicamente é isso. Certo? Certo, esse enviar e receber aí é para mandar informação para o relógio de ponto, né? Mandar e receber. Por exemplo, agora começa o treinamento de verdade. E começa o que vocês vão fazer durante todo o tempo que vocês mexerem com esse ponto. Que é o tratamento do ponto. Como é que funciona isso? Entrou no sistema de ponto. A primeira coisa que você vai fazer, e eu acredito que vocês já fazem, é entrar em enviar e receber as marcações para que você possa ver as marcações em cartão ponto. Se vocês não receberem, ele vai estar em branco lá. Beleza? Primeira coisa, entrou no ponto. Isso, óbvio, depois de ter feito todos os cadastros, enviado para o relógio, ter cadastrado as digitais. Vocês já fizeram aí, eu acho. Acredito que vocês já tenham feito. Como é relógio novo, pode ser que vocês precisam fazer ainda, não tenho certeza. Então, mas assim, depois que estiver tudo pronto, entrou no ponto, a primeira coisa que você vai fazer é receber, para ele trazer todas as marcações que estão no relógio. Certo? Clicou aqui, ele já vai trazer todas as informações. Tá? Após fazer isso, aí sim você vai em cartão ponto ou ponto diário. Você me falou aí que ela mexe diariamente. Eu vou mostrar os dois. Vou começar aqui por cartão ponto. A minha recomendação é fazer pelo ponto diário, porque você vai verificar dia por dia, vai ser bem mais rápido. Pela quantidade de funcionário que vocês têm, eu recomendo usar ponto diário e mexer todo dia para ser mais rápido. Por quê? Cartão ponto, você tem que verificar ponto por ponto, um por um, de todos os funcionários. No ponto diário já aparece a lista de um dia específico, vamos supor que eu coloquei hoje. Já aparece a lista de todos os funcionários com tudo que foi feito hoje. Cartão ponto não, eu preciso colocar o horário aqui, ó. Vou colocar aqui desse mês. Na verdade são as mesmas coisas, só que o cartão ponto você pode puxar um período maior, né? Exato. É a mesma coisa. O diário você é a tratativa do dia. A tratativa do dia. Né? A gente tem só mais 10 minutos aqui, não vai dar tempo, a gente vai ter que abrir uma outra chamada. É porque esse Meet ele só deixa 1 hora. Mas vamos lá, temos mais 10 minutos aqui. Se ele bloquear, eu mando outro link pro Marinho, ele manda pra vocês entrar aí, tá bom? Tá joia. Vamos lá. Ó, colocou o período. Aqui vai ter a lista de funcionários de vocês, de todos eles. E você clica em atualizar. Ele vai aparecer aqui tudo que foi feito pelos seus funcionários durante os 30 dias. Primeira coisa que você vai verificar aqui. Tem que ter todos os dias as 4 marcações. Todos os dias. Não tendo as 4 marcações, aí vai entrar o seu ajuste manual. Seja, atestados, inclusões manuais. Vou fazer umas situações aqui que pode acontecer. Que vai acontecer eventualmente.
Ó. Só para vocês verem como conserta cada uma das situações. São situações que pode acontecer, ou já aconteceram, ou pode acontecer aí. Acontece sempre. Ó, o certo é você ter 4 marcações ou 6. Às vezes o funcionário precisa voltar a um outro período e bater, aí teria que ter 6 marcações. Mas o padrão são as 4 marcações. Tendo as 4, você só vai verificar se ele bateu no horário certinho. Tendo 3 marcações, quer dizer que ele esqueceu. Ou que ele foi embora, às vezes ele bateu 13 horas do intervalo e precisou logo em seguida ir no hospital, passou mal, aí ele não vai conseguir bater o ponto. Aí no caso entra o ajuste de vocês, ficou com um atestado ali. Mas nesse caso vamos trabalhar como se ele tivesse esquecido. Você simplesmente vai fazer exatamente o que eu fiz ali, vai digitar a marcação que ele teria que ter feito. Só que por isso, o outro motivo que eu recomendo que você mexa todo dia, ou pelo menos semanalmente, porque vai estar mais fresco na memória do funcionário o que aconteceu nesse dia aqui. Se ele esqueceu, ou se ele foi embora, se ele tem um atestado, alguma coisa, certo? Certo. Digitou ali, 18 horas. Deu Enter, ele vai te pedir uma justificativa. Essa justificativa você tem que colocar exatamente o que aconteceu. Geralmente é funcionário esqueceu de bater o ponto. Mas você vai colocar basicamente o que aconteceu no dia. Às vezes foi outro motivo e você vai colocar aqui. Para caso algum superior, alguma pessoa precise saber qual foi o motivo da inclusão manual, vocês têm como vir aqui ver. Passando o mouse em cima, ele vai te dar um motivo, vai te dar a justificativa lá. O funcionário esqueceu de bater o ponto. Esse símbolo vermelho significa que foi uma inclusão manual. Quando é uma marcação que vem do equipamento, do relógio de ponto, não tem esse símbolo vermelho aqui. Esse símbolo de exclamação aqui, certo? Situação, o funcionário entrou de 8 às 12 e depois ele não voltou mais. No outro dia ele te trouxe um atestado. Você vai chegar aqui, vai dar um duplo clique aqui, seta para baixo e vai colocar o motivo. Quando você pergunta de atestado lá, é por aqui que você coloca. Ó. Aí você vai ver porque que não vale a pena fazer por lá. Se for um dia, você já vai estar aqui. Então você simplesmente vai colocar aqui, ó. Se for um dia inteiro, ó. Observa que ele sempre pega o meio período. Então você vai fazer isso aqui. Entendeu? Eu vou botar uma outra situação aqui que pode acontecer. O funcionário chegou 10 horas. Depois bateu normalmente. Daqui a pouco a gente vai nela aqui. Essa situação, o funcionário bateu uma vez. Ou ele esqueceu de bater o resto do dia inteiro, ou ele foi embora, não bateu mais. Geralmente quando acontece isso é porque o funcionário passou mal, teve que ir embora, não conseguiu bater ponto. Se ele trouxe... Esquecimento mesmo. Acontece muito. Se for esquecimento, vocês simplesmente vão digitar, vão incluir aqui os atestados, nas 4 marcações. Ô Lucas, o meu entendimento em relação a isso é que a gente tem que botar informação nesse quadro, porque senão ele não vai contabilizar isso aí como se a pessoa não tivesse, né? Isso, ou então como se tivesse entrado e ainda não tivesse largado, né? Você fala do quê? No caso, esses campinhos, vamos dizer, esqueceu de bater o horário de almoço, certo? Uhum. Se eu não colocar esse horário de 12 e 13, ele vai dar contabilizar como se tivesse trabalhado, né? Isso? Vai dar. Você tem sempre que preencher. A menos que seja testado. Testado você vai colocar assim. Agora, na verdade é uma questão até fiscal. Por exemplo, nessa situação aqui, se eu não tivesse colocado nada aqui, ó, o sistema vai dar de 13 às 18. São 14, 15, 16, 17, 18. São 5 horas de falta para o seu funcionário. O fiscal chegar aí, ele vai fazer você colocar manual, porque ele vai falar, o funcionário estava trabalhando? Estava. Então ele não pode ficar com 4 horas de falta, sendo que ele estava trabalhando. Mesmo que ele tenha esquecido e mesmo que a chefia não queira pôr. Um fiscal chegar aí, ele vai fazer vocês colocarem. Entendeu? Porque ele não pode ficar com falta, sendo que ele estava trabalhando. Mas aí cabe a questão de vocês. Advertência, o funcionário também não pode ficar esquecendo de bater ponto. Isso. Entendeu? Ao mesmo ponto que eles não gostam disso aqui estar em branco, eles vão reclamar se tiver muita ajuste manual. Porque ele vai falar, o funcionário tem que bater ponto, é a função dele. Aí é que entra a questão. Eu tenho uma empresa, cliente meu, que ele dá 3 permissões para ajuste manual. Após o terceiro, ele já levou na segunda advertência, na terceira já corta o funcionário. Mas isso é uma empresa que tem muitos, tem mais de 5 mil funcionários, então ele não tem outro jeito. Tem que ser assim, porque senão eles não têm controle. Entendeu? Porque senão o funcionário ele acostuma, porque você sempre põe, aí ele não se importa se vai bater ponto ou não. Tem que ter uma punição para que evite de fazer muito aqui. Mas E o trabalho, né?
O trabalho. Se você tiver mais de 20 funcionários, isso aqui é uma trabalheira só. Quando a gente justifica, ele zera, Lucas, no sistema, essa hora que não foi batida. Sim. Isso aqui vale como marcação normal. Essas manuais aqui valem como marcação normal. Ele vai contar a hora normalmente. Essa aqui, ele vai abonar. Ele vai dar aqui 4 horas do período da manhã e as outras 5 horas aqui ele abona. Aí me diz uma coisa, dá pra tu clicar 2 vezes nesse campinho de atestado pra gente ver as opções que tem lá? É o mesmo que tem no relógio da gente, é? Provavelmente não, esse aqui é um que eu criei. Mas é parecido. Eu tenho como incluir evento aí. Olha só, tipo, tá vendo que você tem vários e tem outros? Quando você clica em outras, vamos botar aqui Home Office. Office. Certo. Entendeu? Criei. Próxima vez que eu precisar, ele já vai estar aqui, ó. Ótimo. Tá joia. Entendeu? Entendi. Nessa situação aqui, o funcionário não bateu. Se ele esqueceu, você vai simplesmente digitar. Ou dar uma advertência para ele, sei lá. Aí com vocês vão ver como é que vocês vão fazer aí. Ou colocar o atestado. Você vai pegar na primeira marcação, se ele te trouxe o atestado. Como essa marcação vai ser uma que vem do equipamento, quando você clicar aqui, ele vai te pedir uma justificativa. Como essa daqui foi uma que eu criei manual, ele não pediu. Mas qualquer marcação que venha do equipamento de ponto, ele vai pedir justificativa. Ele vai aparecer uma mensagem assim, ó. Igual quando você coloca manual. Só que com mensagem, me informe o motivo do descarte do seguinte registro. Aí você vai falar, o funcionário teve que ir ao médico que me apresentou um atestado. Certo? Aí ele vai ficar sempre. Você tem que marcar sempre nos 4 períodos. Se for o dia inteiro. Se for só o meu período, igual a gente fez aqui. Essa situação aqui, ó. Se você não fizer nada, o sistema vai simplesmente dar 1 hora e 5 minutos de trabalho e o restante tudo de falta. Porque ele entende que o funcionário chegou 8 horas. 8 e 5 ele foi para o intervalo. Às 12 horas ele voltou do intervalo e 13 horas ele foi embora. Como essa marcação está isolada, ela não tem outra para calcular, é sempre o par. Ele calcula uma com a outra. Ele vai simplesmente ignorar ela. Então vocês têm que vir aqui, botão direito, apagar, novamente. Novamente. Marcação que vem do relógio, ele vai pedir justificativa aqui. Tá? Aí você vai informar, funcionário bateu 2 vezes, duplicado. Marcação duplicada. Aí você clica aqui, ó. Até aparecer as 2 setinhas lá em cima e vai ajustar. Não pode ficar o espaço em branco, tá? Espaço em branco ele não vai calcular no cálculo certinho. Aí tem mais essa aqui pra gente concluir o cartão ponto. O funcionário chegou 10 horas. Depois 12, 13, 18 certinho. Não tenho como colocar o atestado igual eu fiz aqui. Vamos supor que é um atestado de comparecimento. Não tenho como colocar. Porque senão ele vai pegar o meu período inteiro. Aí ele vai descartar essas marcações. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ajuste parcial. Eu vou vir em opções, ajustes parciais, incluir. Aí eu vou pegar o dia 9, atestado de comparecimento ou qualquer uma das justificativas, tá? Aí aqui a gente vai colocar o horário que ele teria que ter chegado e o horário que ele chegou, 10 horas. Assim ele vai abonar de 8 às 10 horas, 2 horas aí. Eu deixo como positivo para abonar, negativo para não abonar. Negativo ele desconta, positivo ele abona.